2014 está de volta. Ontem a Globo começou uma campanha na tentativa de impedir a reeleição do presidente Lula ou de um candidato aliado dele. Utilizou uma pesquisa feita pela Transparência Internacional. Isso daqui é a diretora da Transparência Internacional tirando sarro do presidente Lula, tá? Aí por aí você já vê o crédito que essa ONG possui. Então, voltando, divulgou um relatório de uma pesquisa da Transparência Internacional mostrando que o Brasil caiu no ranking de percepção de corrupção. E adivinha qual foi das justificativas que essa ONG apresentou para o Brasil ter caído nesse ranking? Uma das justificativas que a Globo fez questão de frisar é que o Brasil caiu no ranking porque o presidente Lula não fala no combate à corrupção. É a mesma coisa do homem que trai a esposa chegar para ela e dizer: eu te traí porque você não me falou que eu não poderia te trair. É simplesmente, meus amigos, subestimar a capacidade intelectual do brasileiro. Como esse assunto é muito sério, eu peço que você envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, porque a verdade ela tem que prevalecer em cima da mentira. A matéria já soou estranha por ter sido narrada pelo jornalista Vladimir Neto, filho da Miriam Leitão, que foi um dos jornalistas que mais ganhou dinheiro na época da Lava Jato e foi um dos jornalistas que possuía exclusividade para poder falar as notícias no Jornal Nacional, enquanto nenhuma outra televisão tinha a exclusividade para esses vazamentos que na época da Lava Jato o Vladimir Neto e a Globo tinham. Agora adivinha quais foram os métodos que essa pesquisa utilizou para chegar nesse resultado? Eles simplesmente entrevistaram empresários e analistas de risco. Vamos analisar primeiro os empresários. Os empresários brasileiros, que são os que mais sonegam impostos do mundo, e por consequência são os mais corruptos do mundo, simplesmente adoram dizer que eles são santos e imaculados e colocam a culpa da corrupção somente no poder público, somente na política. Porque quando eles conseguem convencer a população que a corrupção está somente no meio político, eles simplesmente fazem com que a população esqueça que toda a corrupção no meio político tem um empresário por trás. O segundo grupo que eles entrevistaram são os analistas de risco. Que analistas são esses? Que tipo de risco são esses? São os analistas de risco do mercado? Aqueles que em 2024 erraram 95% das suas projeções sobre a economia do Brasil? É como o ministro do Lula falou, essa pesquisa parece mais uma conversa de botequim, que você vai conversar com um conhecido de um conhecido seu, e ele diz que o Brasil piorou na corrupção, e você chega para ele e pergunta: pois me mostra os dados, quais são os números que você tem, e ele simplesmente se embanana e não sabe explicar nada. Aí a reportagem, tendo como base essa pesquisa fajuta, ela dá em evidência a falta de transparência do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, tá? E aí eu lhe pergunto, quais foram os casos de corrupção que nós tivemos do PAC do governo Lula até agora? Você conhece algum caso de corrupção, algum escândalo de corrupção envolvendo as obras do PAC do governo Lula? O que nós temos bastante casos de corrupção é na Codevasp, na época do governo Bolsonaro. Tipo assim, já que agora não consigo mais mentir para a população dizendo que o governo Lula não tem responsabilidade com as contas públicas, afinal de contas, em 2024 nós fechamos num déficit fiscal zerado. Agora eles estão tentando colocar na cabeça da população a ideia mentirosa de que o governo Lula é corrupto. Aí eu te pergunto, me cite algum caso de corrupção, algum escândalo de corrupção do governo Lula 3. Ainda tem mais. E o relatório da pesquisa que o Jornal Nacional divulgou cita ainda a captura do Estado pelo crime organizado, como se isso fosse uma obra do governo Lula, que tem 2 anos de exercício, tá? Minha filha, o crime organizado capturou as nossas instituições há muito tempo. E na época do Bolsonaro foi que ele foi fortalecido, porque houve uma liberação da compra de armas, houve o oba-oba, que o crime organizado, meu amigo, se armou até os dentes graças ao Bolsonaro. Aí o relatório, divulgado também pelo Jornal Nacional, cita as condenações que foram desfeitas pelo STF de condenados da Lava Jato, mas não explica que essas descondenações foram feitas apenas porque o processo legal que as levaram estava cheia de vícios, estava cheio de ilegalidade. Ou seja, não disse o principal, que na intenção fictícia de se combater crime, a Lava Jato cometeu inúmeros crimes. E só para concluir, se houve aumento da corrupção no Brasil, foi no governo Bolsonaro, no qual o presidente Bolsonaro entregou o orçamento público todo nas mãos do Centrão, através do orçamento secreto. Aí sim, houve o oba-oba, o libera tudo, o libera geral. E é através do governo Lula, com parceria com o ministro Flávio Dino e o STF, que nós estamos conseguindo acabar com o orçamento secreto e trazer o orçamento da União de volta para o governo.
e tirar eles da mão do Centrão. E não esqueça que essa ONG chamada Transparência Internacional trabalhou macumunada com a Lava Jato para destruir com a indústria brasileira, perseguir a esquerda, prender o presidente Lula, e eles trabalhavam coordenados através de ações na imprensa, na mídia, para destruir a imagem do governo Lula e do PT. Essa imagem aqui fala por si só, tá?